Mais uma vez, falando do amor de Deus, falando desses homens, o qual exerceu a fé, né? E principalmente obedeceu a voz de Deus. Obedeceu a voz de Deus. Quando o pastor Rodrigo começou a ler, eu falei, ele vai pregar no meu lugar. Aleluia. Mas ele foi sábio. Irmãos? Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Quem foi Abrão? Abrão, filho de Terá, né? Que era idólatra. Terá era homem que adorava outros deuses, Deus da lua, né? Mas Deus viu graça em Abrão. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é a obediência de Abrão. Deus diz para ele: Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus ali, ele faz uma promessa, irmãos, para Abrão, um homem improvável, né? De tudo que Deus queria fazer com ele, era um homem improvável. Porém, Abrão já era de uma idade avançada. A Bíblia vai dizer que quando ele sai, ele estava com 75 anos. E Deus, ele promete a Abrão, e fala para Abrão: você vai ser pai de nações. Louvado seja Deus. Só que Abrão estava casado com Sarai, que era estéril. Então a gente vê, irmãos, que tudo coopera ao contrário, né? Sara estéril, Abraão com uma idade já avançada. Só que para Deus não tem nada impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes, quando Deus, ele quer fazer algo em nossa vida, em nosso favor, muitas das vezes nós temos que se afastar, sair do lugar onde está o teu conforto, né? Porque muitas das vezes até o nosso próprio parente, né, nos dá mensagem contrária. Diz que você não vai conseguir, que você não pode, que a tua estrutura não condiz, que você não tem dinheiro, você é baixo, você é moreno, você não tem estudo. Muitas das vezes Deus, ele faz assim: sai-te de perto da tua parentela, porque eu quero fazer algo contigo, porque eu tenho um propósito na tua vida. E assim foi com Abrão. Abraão pega tudo que ele tem. Abraão, ele pega os seus gados, pega os seus servos, as suas servas, louvado seja o nome do Senhor, e junto com ele vai o seu sobrinho Ló, que também ele pega os seus gados, os seus bens, né, e vai percorrer. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que no caminho teve fome. A Bíblia vai dizer que no caminho, no percurso, ele teve fome. Primeiro erro de Abraão foi descer ao Egito. Porque quando Deus, ele te manda, irmãos, ele vai prover. Se Deus te mandar em algum lugar, ele vai te dar o sustento. Não adianta a gente tentar fazer algo do nosso jeito, tentar dar um jeitinho, porque se Deus te mandou, ele vai prover na tua vida. Louvado seja Deus. Assim ele fez com Elias, né? Certa vez Elias falou: olha, não vai chover, cara, não vai chover.
Enquanto eu não disser que vai chover, não vai chover. Então Deus falou: Elias, vai para Queribes, vai lá porque lá tem água. E lá ele bebeu, lá ele recebeu, né, comida dos corvos. Quando acabou, ele falou: vai para Serepta, porque lá eu já ordenei uma viúva para te dar alimento. Então, irmão, Deus, ele vai suprir a nossa necessidade. Deus, ele vai suprir. Se ele mandou, ele não vai te deixar passar fome. Ele vai te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Abraão, ele desce ao Egito. Chega até a Faraó. E ele fala para sua esposa, Sarai: olha, quando alguém te perguntar alguma coisa, você diz que você é minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que é minha irmã, porque provavelmente eles vão me matar para ficar contigo, para te ter como esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Só que, irmãos, Abraão, ele foi uma meia verdade. Por quê? Porque Abraão era irmã. Abraão era irmão de Sarai. Nós vamos ver lá no capítulo 20, no verso 12, vai dizer que ele também era irmão de Sarai, por parte de pai. Só que veio, né, ter Sarai como sua esposa. Só que aí, Sarai é apresentada a Faraó, e Faraó, ele pega ela como esposa. E para poder agradar Abraão, ele ganha ovelhas, ganha vacas, ganha servos, para poder agradar Abraão. Só que Deus, ele envia pragas sobre Faraó, sobre o Egito, através de Sara. E aí Deus castiga aquele povo. Faraó, ele chega para Abraão e fala: por que tu fizeste isso? Por que não disseste que era a tua esposa? Abraão diz: porque certamente me mataria para possuir a minha esposa. Então Faraó, ele pega e manda os seus servos levar Faraó, manda o Faraó embora, manda Abraão embora, e leva todos os seus ganhos, as suas vacas, os seus servos, tudo que Faraó deu para ele, ele não tomou, ele ganhou, ele continuou com seus bens. E a Bíblia vai dizer que ele volta para onde ele estava, aonde ele levantou um altar e adorou. Louvado seja Deus, irmãos. Quando a gente erra, é necessário voltar onde nós erramos, para pedir perdão a Deus, para pedir perdão ao Senhor aquilo que nós cometemos. Engraçado, ontem aconteceu uma coisa aqui no final do ensaio da banda, e aí cheguei até o pastor falou: não, é isso. Aí eu cheguei em casa, fiquei assim: rapaz, acho que eu fiz besteira. Aí eu peguei e liguei para a pessoa, né? Falei: olha, tá de pé, você vai participar? E ele: não, tudo bem, então vamos participar sim. Então, irmãos, é necessário voltar onde você errou e pedir perdão a Deus. Porque se nós queremos verdadeiramente ser vitorioso, é necessário reconhecer o nosso erro. Louvado seja o nome do Senhor. E o capítulo 13, irmãos, vai dizer da separação de Ló com Abrão. A Bíblia vai dizer que Abrão, ele tinha muitos gados, tinha muitos servos, muitos pastores, mas também Ló tinha também.
Então a Bíblia vai dizer que o ambiente já estava muito apertado entre eles. E já estava havendo uma confusão, briga entre os pastores. Então Abrão chama seu sobrinho Ló e diz: olha, é necessário que nos afastamos. É necessário que nos afastamos porque os espaços já estão apertados, seus pastores estão brigando com o meu, então nós somos parentes. Então não é bom que vivemos em brigas. Abrão, na verdade, ele dá a oportunidade, porque naquela época os primordiários, os primeiros, os mais velhos, eles tinham o direito de escolher. Então Abrão, ele dá o direito de Ló, escolhe para onde você quer ir. Então o Ló, ele olha os campos verdejantes, e escolhe, ir para a parte da direita. Então, só que Ló, ele cometeu um erro. Ele pegou as suas cabanas e chegou até próximo a Sodoma e Gomorra. E ali, acabando de escolher, Deus chega até Abrão e fala: Abrão, agora vem aqui fora. Olha essa terra. Essa terra eu te darei. Abraão, eu tenho uma promessa contigo. Aleluia. Olha a distância dessa terra. Olha o comprimento e olha a largura. Se é que você pode ver. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, eu tenho uma promessa contigo, que essa terra eu darei a tua semente. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ali ele recebeu, recebeu aquilo que Deus tinha dado para ele. E no capítulo 14, houve uma guerra entre os reis. E uma dessas guerras, um desses reis que ganharam, levou o Ló cativo. Aí a Bíblia vai dizer que um dos servos de Ló correu até Abrão e disse: olha, o teu sobrinho Ló está preso. Ele foi pego, levado cativo nas guerras que teve. Então Abrão, ele pega os seus soldados, 318 homens, e foi resgatar Ló novamente. Foi resgatar Ló. Resgatou. E trouxe Ló com tudo que ele tinha perdido, com seus bens, com os seus bens, com os seus gados, com seus servos. Resgatou novamente. E no capítulo 17, irmãos, o Senhor faz um novo pacto com Abrão. Abrão, eu te darei tudo isso, mas se você circuncidar todos os homens. E assim Abrão fez. Foi aquele pacto que Deus fez com ele. Foi aquela aliança que Deus fez com Abrão. Abrão, esse é o sinal que eu verdadeiramente estou contigo. Todas as crianças, a partir dos 8 dias, será circuncidado. E aqueles que não fizer, não poderá viver nesta terra. Aleluia. Então Abraão fez isso com os seus filhos, com Ismael, que já tinha 13 anos, com Ismael, que tinha 13 anos, com seus escravos. E no capítulo 18,
Estou correndo um pouco por causa do horário. O capítulo 18 vai dizer que aparece 3 homens, 3 anjos na tenda de Abrão, dizendo: Abrão, verdadeiramente a tua esposa terá um filho. A tua esposa terá um filho. A Bíblia vai dizer que Sarai, ouvindo por trás da porta, ela ri. Ela sorri. Então o anjo disse para ela: mas por que você riu? Ela, temendo, com medo, ela disse que não ri. Você riu. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. Não tem nada impossível para Deus. Então, acabando de falar, irmãos, acabando de falar tudo isso, os anjos olham para o lado e dizem: Abrão, olha, está vendo aquela cidade de Sodoma e Gomorra? A cidade de Sodoma e Gomorra eu vou destruir. Então Abrão, ele lembra que o teu sobrinho Ló está morando lá. Então Abrão começa a indagar ele: será que se tiver 50 justos, tu vai destruir? Não, Abrão. Se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas se tiver 45, tu ainda vai destruir? Não, Abrão. Se tiver 45 justos, eu também não vou destruir. Mas se tiver 40, também não vou. Não fica chateado comigo. Mas se tiver 35, também não. Se tiver 20, não. Até chegar aos 10. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir. Louvado seja o nome do Senhor. Abrão, ele gostava do seu sobrinho lá, né? Ele era filho do seu irmão. Mas Deus, ele poupou Ló. Uma certa vez chegou 2 anjos até aquele lugar. E Ló, ele pega aqueles homens e leva para dentro da sua casa. E aquele povo queria que Ló botasse aqueles homens para fora. E Ló falou: não vou colocar. Então aquele povo falou: como é que pode? Esse estrangeiro chegou agora há pouco tempo, já está mandando. Então Ló oferece as suas 2 filhas para eles. Até que aqueles anjos cegou todo o povo. Até que aqueles 2 homens cegaram aquele povo. A Bíblia vai dizer que Ló, ele pede para ir para uma cidade próxima. Então aqueles homens, ele concorda, né? Ele concorda que Ló fosse para uma cidade próxima. Mas ele dá uma ordem: olha, vocês até podem ir, mas não olham para trás. Então somente obedeça, não olha para trás. Aleluia. Mas a mulher de Ló teve a curiosidade. Ei, não volta para trás. Aquilo que você deixou, deixa para trás. Aquilo que você outrora fazia, ei, esquece. Olha para frente. Porque é onde Deus quer falar contigo. Tão somente obedeça. Louvado seja o nome do Senhor. Tão somente obedeça, faça como Abrão. Tão somente obedeça. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 19, no capítulo 20, vou dar mais uma corrida. Aleluia. Abraão vai para a terra de Negabe.
Negeb, e habita entre os caldeus, Sur. E havendo de Abraão e Sara era sua irmã, Abimeleque tomou Sara. A Bíblia vai dizer que Abraão, mais uma vez, irmãos, ele vai para uma cidade e procura lá Abimeleque. E Abimeleque também pergunta quem era aquela mulher. E Abraão fala que é sua irmã. Mais uma vez, Abraão errou ali. Na nossa vida, irmão, nós temos altos e baixos, tá? Não estamos somente lá em cima. A nossa vida é altos e baixos. Nós somos pecadores. Então Abraão, ele erra mais uma vez e diz: oh, não, ela é minha irmã. Então Abimeleque vai e pega ela, toma ela como sua esposa. Mas só que no sonho, Deus fala com Abimeleque: olha, não toma ela como sua esposa, não deite com ela, porque tu poderás morrer. Louvado seja Deus. Então vê, irmão, a intimidade que eles tinham com Deus. Vê a intimidade que aquele casal tinha com Deus. E quando verdadeiramente nós colocamos a nossa vida no altar, nós verdadeiramente buscamos ao Senhor, Deus, Ele nos protege, Deus, Ele nos guarda. Ele coloca os seus anjos ao nosso redor. A Bíblia vai dizer que 10 caiu ao nosso lado, 10 mil ao nosso lado e 20 mil à tua direita. E 1000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos porque a mão do Senhor está acampada ao nosso redor. Então Abimeleque vai falar assim, ó, chega até Abraão e fala: por que tu fizeste isso? Eu poderia ter morrido. Louvado seja Deus. E Abraão mais uma vez fala: se eu tivesse falado que era minha esposa, tu me mataria. Aleluia. Então Abraão, ele faz uma oração. E a Bíblia vai dizer que Abimeleque, ele é curado. E todas as mulheres voltaram a ter filhos. Aleluia. Podemos ver, irmãos, a intimidade, quando verdadeiramente nós fazemos a vontade de Deus. Quando verdadeiramente nós buscamos fazer a vontade do Senhor com todo o nosso coração. A Bíblia vai dizer que onde Abraão ia, ele levantava um altar e orava ao Senhor. Ele tinha intimidade com o Pai. Aleluia. Abraão não era órfão, Abraão tinha um dono, Abraão tinha um pai. E hoje nós somos filhos de Deus. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que olha para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar um pulo, vou dar um salto que já vai dar 9 horas. Vou passar para o 22. Aonde Isaac, louvado seja Deus, já está grande. O filho da promessa já está grande. Abraão, já com 99 anos, ele teve o filho, teve Isaac. Mas no capítulo 22, Deus, ele faz uma outra prova com Abraão. No caso já é Abraão. Ele faz uma prova: Abraão, olha só, eu quero o teu filho. Sabe aquela promessa que eu te dei, que eu fiz contigo? Te dei, agora eu quero ele. Então Abraão, irmãos, ele mesmo sabendo que verdadeiramente o Isaac poderia ressuscitar, porque era o filho da promessa, né? Era o filho da promessa. Mesmo ele sabendo que poderia ressuscitar, ele fez, ele aceitou, né? Ele obedeceu à voz de Deus. Ele pega a lenha, chama 2 servos, pega Isaac, pega o cutelo, louvado seja o nome do Senhor, e vai caminhando. Só que ali naquela caminhada, Isaac vira para ele e fala: pai, olha, tem tudo aqui, pai, tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro, pai? Não estou vendo o cordeiro.
Talvez aquela pergunta foi como uma flecha, né, no coração de Abraão. Sabemos que é aquele filho, né? Aquele filho preferido, que era o filho da promessa, por mais que ele tenha, né, tenha se deitado com Agar, que teve Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael teve, né? Teve os seus ganhos, né? Deus também falou: olha, eu serei contigo, tu serás um guerreiro. Mas a promessa era com Isaac. Então ele pergunta: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Ele fala: Deus proverá, filho. Deus proverá para si o cordeiro. Então Abraão, ele começa a obedecer. Ele monta aquele altar, pega Isaac, amarra o Isaac, louvado seja Deus. E quando Abraão vai imolar aquele filho querido, o filho da promessa, verdadeiramente Deus, ele vê a fé de Abraão. Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu vejo que você é temente a mim. Agora eu vejo o grau de intimidade que você tem comigo. Não faça tal coisa. A Bíblia vai dizer que quando ele olha para trás, ele vê, né, um animal preso. Aleluia. Deus proverá, irmãos, para mim e para você, aquilo que nós estamos precisando. Louvado seja Deus. Mas basta, irmãos, termos fé, acreditar, confiar em Deus, confiar que Ele verdadeiramente vai prover as nossas necessidades. Irmãos, vamos ficar com esta palavra, e assim eu quero agradecer por dar em nome de Jesus.